Amores e amoras da vida, então vamos para mais uma aula de correções da nossa disciplina de língua portuguesa. Nós fizemos anteriormente uma série com 3 vídeos de correções de atividades relacionadas ao estudo da língua, que é a parte gramatical do livro de vocês. Agora, ou melhor, hoje, nós vamos fazer correção de uma atividade que é a última atividade do módulo 3, da disciplina de língua portuguesa, que na verdade é uma revisão de todo o conteúdo, de todo o módulo, que está na página 96, a página 100, tá? Lá está escrito mais atividades, foi a última atividade passada para vocês na plataforma. Então, olha só, vamos então lá. Peguem os livrinhos de vocês, abram aí na página 96 e vamos fazer as correções. Vão me acompanhando e fazendo as correções de vocês. Vamos lá, primeira questão. Leia a seguir trechos de 2 notícias, tá? Temos essas 2 notícias aqui. Vamos para a letra A. Qual das 2 notícias apresenta maior objetividade? Por quê? Tá? Então, vocês vão colocar assim. A notícia B apresenta maior objetividade, pois o jornalista ele é mais o que? Ele é mais direto, tá? Ele é mais direto e ele não emprega termos que caracterizam a sua opinião, tá? Então, o que acontece, gente? Geralmente tem-se a ideia de que notícias ou textos jornalísticos eles têm que ser obrigatoriamente objetivos, ou seja, a opinião do jornalista não deve aparecer ali de modo algum, tá? Porque é isso que é subjetividade. A subjetividade em uma notícia é a marca, na verdade, da pessoalidade daquele jornalista ou da pessoa que está contando a notícia, tá ok? Então, só que nós vimos que as notícias elas podem apresentar marcas de subjetividade. E quais são os recursos linguísticos, ou seja, da nossa língua, que a gente pode utilizar para demonstrar essa subjetividade, ou seja, essa pessoalidade? São basicamente os adjetivos, os advérbios e também os diminutivos e aumentativos. Quando você utiliza esses recursos linguísticos, você está, de uma certa forma, mostrando uma opinião sua sobre algo, tá bom? Vejamos aqui a letra B, diz o seguinte: as 2 notícias, tanto a A quanto a B, elas tratam de animais, tá? Os jornalistas, eles se referem aos animais da mesma maneira, explica, ele quer saber se refere da mesma maneira. Então, saiba que ele não se refere da mesma maneira. Aí, o que vocês vão colocar? Que na notícia A é usado o quê? A palavra cãozinho para se referir ao animal, tá? Então, o uso desse diminutivo, ele dá uma ideia de carinhosa, né? Na verdade, demonstra um carinho e uma afetividade em relação a esse animal. Na notícia B, o que acontece? São empregadas as palavras boto cinza, animais e bichos para se referir a quem? Aos botos. Então, o que vai demonstrar o quê? Esse distanciamento, tá? O distanciamento e objetividade por parte do jornalista. Então, observe que quando ele utilizou um diminutivo, ele, de uma certa forma, ele apresentou uma opinião dele. Porque não é todo mundo, por exemplo, uma pessoa que não gosta de cachorros, ele jamais diria cãozinho, a não ser se fosse de uma forma irônica, tá? Mas pessoas que têm carinho por cachorros e fala de uma forma afetiva, possivelmente ele vai falar cãozinho, tá? E no outro não foi utilizado nenhum adjetivo, nenhum advérbio ou nenhum diminutivo e aumentativo, tá? Quer ver? Vejamos lá na letra C. Diz o seguinte: que adjetivo empregado pelo jornalista da notícia A revela subjetividade no texto? Então, olha só, além da palavra cãozinho que foi dito no texto A, ainda teve um adjetivo. Cãozinho é um diminutivo de cão, tá? Mas também foi apresentado um adjetivo. Vocês podem colocar aí gostosura, tá? Pois, aí vocês vão colocar, pois
ele é uma forma de o jornalista ele expressar o quê? O seu gosto, né? Seu gosto pelos doces típicos das festas juninas. Para o jornalista, aqueles doces são gostosuras, é algo bom, gostoso. Mas para outras pessoas pode não ser, eles podem não gostar, tá? Então por isso que é a marca de subjetividade, da pessoalidade de alguém, tá bom? Então isso é muito comum. O que a gente vê sempre em notícia também? Essa subjetividade, ela está marcada um pouco através da opinião daquele que conta a notícia ou aquele que escreve, no caso, o jornalista, tá? Então vamos para a página 97, segunda questão. Tá uma sombra aqui, né, gente? Mas é porque não é um estúdio profissional, mas é feito com muito carinho para vocês, para que vocês possam fazer as correções e terem um rendimento maior, tá? Então, vem com a professora Cris. Então, olha só. Segunda questão, leia a sinopse do livro O Coelho e a Raposa, um conto do povo Kiliuá. Olha só, gente. Aí ele pergunta a letra A. A que fábula o conto apresentado nessa sinopse faz referência? Ela faz referência, na verdade, à fábula que tem o mesmo nome. O Coelho e a Raposa. Só isso que vocês vão colocar, tá? E aí a letra B. Em sua opinião, qual a intenção do autor da sinopse ao finalizar o texto com a frase "mas nem sempre o mais forte vence"? É até uma pergunta, né? Então, o que vocês podem responder? Instigar, né? Qual a intenção do autor? Instigar, possivelmente instigar o leitor, né, a ler o livro para descobrir como vai ser o final. Porque, gente, sinopse é muito comum isso. As sinopses a gente encontra, que são aqueles resumos dos resumos, que a gente encontra na capa dos livros, que a gente encontra nas capas de DVDs. E eles geralmente contam um pedacinho da história, mas eles sempre deixam um finalzinho lá em aberto, que é para exatamente dar, né, suscitar essa curiosidade no leitor para que ele queira de fato assistir aquele filme, aquela série, ou então ler aquele livro, tá? Continuando. O que essa frase, tem o pontinho, né, depois da letra B. O que essa frase sugere sobre o texto? Então, gente, olha só. O que ela sugere? Que, apesar da raposa ser um animal, que ele é o quê? Mais forte que o coelho, talvez ela não vença a batalha, tá? Contra esse animal, que é supostamente o quê? Mais fraco, tá? Então, apesar dela ser um animal mais forte, a raposa, mais forte que o coelho, pode ser que ela não vença, que foi o caso lá da tartaruga e da lebre. A lebre não era mais rápida e a tartaruga mais lenta, só que não foi essa rapidez dela que fez ela ganhar a corrida, né? Então, existem às vezes algumas coisas, alguns detalhes que pode realmente fazer a diferença. Então, vamos à letra C de coelho. Então, olha só, letra C. Preenche o quadro abaixo com o substantivo que é acompanhado pelos respectivos artigos no texto. E em seguida, classifica esses artigos como definido ou indefinido. Tá aqui mais um conteúdo para a nossa avaliação. Então, que são os artigos, tá, gente? Então, aqui nós temos o seguinte. Você tem artigo. Qual é o artigo que tá aí? Uma. E aí, você vai colocar lá, raposa indefinido. Porque uma é um artigo indefinido, inclusive, feminino singular, tá? Indefinido por quê? Porque ele não está especificando quem é essa raposa. Você não sabe quem é a raposa. Então, se você não souber algo ou não souber quem é, então ele será indefinido. O outro, lugar, coelho, rato, que é como vocês vão completar, tá? Lugar, vírgula, coelho, vírgula, rato. E vão colocar lá na classificação indefinido. Então, olha só. O também é um artigo indefinido, masculino singular. Percebam, gente, que a gente está trabalhando aqui artigo, substantivo que o acompanha e a classificação. Por quê? Porque uma das funções do artigo é essa, é acompanhar quem? O substantivo.
Observe que todos os que tem aqui são substantivos. Olha, raposa, lugar, coelho, rato. E agora, ó, as pernas, definido. O a, um artigo definido, feminino, plural. O outro, a raposa, definido. Então, o a é um artigo definido, feminino, singular, tá? Então, olha só, já até de não é nem singular, já esse definido é porque ele sabe quem é. Já foi dito anteriormente, por isso eu já sei quem é, tá bom? É mesmo que chegarem falando para mim sobre algum aluno, nossa, meu olho, falando sobre algum aluno, eu não sei quem é esse aluno, mas aí da próxima vez eu já sei quem é. Então já vai ser específico, já vai ser definido o artigo que eu vou utilizar para ele, tá? Então, letra D de dedo, no início da sinopse, o substantivo raposa, agora nós vamos ver essa diferencinha aqui, que isso é muito legal. Olha só, é antecedido por um artigo indefinido. Logo no início da sinopse, gente, o substantivo raposa é utilizado nele um artigo indefinido, o um. Mas lá no final é utilizado um artigo definido. Por que isso? Vocês vão ver. Na língua, nada é por acaso, tem uma lógica, tá? Então, olha só, o que vocês podem colocar aí? Coloquem assim, provavelmente, porque em um primeiro momento, o que acontece? A raposa ela é tratada como uma raposa qualquer, tá? Como tantas outras. Só que em seguida, por já ter sido mencionada anteriormente, o artigo usado ele passa a ser o artigo definido, tá? Para explicar que aquela era a mesma raposa que já foi citado antes. Então, por que eu utilizei no começo um e logo no final usei o artigo a definido? Porque no início não sabia, não tinha falado sobre essa raposa. Não sabia quem era essa raposa. Não estava definido, especificado. Só que ao final eu utilizei o artigo definido porque já havia mencionado anteriormente a raposa. Então a raposa é como se ela já tivesse sido apresentada e agora eu já sei quem é essa raposa, tá? A ideia é mais ou menos essa. Vou ajeitar esse cabelo aqui porque senão vai ficar aquele ajeita cabelo. Terceira questão. Observe o anúncio publicitário seguinte. Então, a gente tem aqui o anúncio publicitário, letra A. Qual é a frase em destaque nesse anúncio? Então, a frase em destaque tá aí, ó, original do Brasil desde 1962, tá? Quem é o anunciante dessa campanha? Havaianas. O anúncio representa a logomarca ou o logotipo do anunciante? Explique. O logotipo. Por quê? Pois ele apresenta somente o nomezinho, tá, do produto com letras estilizadas, podemos assim dizer, uma letra diferenciada, sem a composição de imagens, tá? Então, se não tem a composição de imagens, ela passa a ser apenas um logotipo e não uma logomarca. Letra D de dedo, de novo. Eu já falei dedo, não já? D de dia. Então, olha só, assinale a alternativa que representa a relação entre as linguagens verbal e não verbal que compõem o anúncio. Então, vocês vão marcar aqui o segundo quadradinho que diz o seguinte: o chinelo Havaianas é caracterizado do Brasil, assim como as paisagens expostas no anúncio, tá? Olha só, ela diz, o que eu tenho aqui de linguagem verbal? Escrito aqui, ó, original do Brasil, desde 1962, tá? E o que eu tenho de não verbal aqui? São as imagens. A Havaiana, que ela é como se ela fosse o bondinho, né? De lá do Pão de Açúcar. Então, a gente consegue perceber que o bondinho e o Pão de Açúcar também, né? O bondinho e o Pão de Açúcar aqui são cartões postais de lá da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, tanto essa imagem quanto o nome, a parte verbal que está escrita, está se referindo ao Brasil. Então, vamos à quarta questão. Leia as manchetes abaixo. Então, temos duas manchetes. Letra A diz o seguinte: contorne o pronome de tratamento empregado na manchete A. Então, na manchete A, o que vocês vão contornar lá? Fazer um círculo.
é o que? Em você, tá? E no B, como são classificados os pronomes destacados nas manchetes? Então, vocês vão colocar, gente, na manchete A está destacado o quê? Neste. E na B está destacado nesse, tá? Então, observa o seguinte. Vocês podem pensar, professora, mas não é este ou esse? Tá, mas acontece que também pode ocorrer uma contração dos pronomes com preposições. O que nós temos aqui é a preposição em, mais o pronome demonstrativo este, que fica neste. A mesma coisa em B. Preposição em, mais o pronome demonstrativo esse, que contrai e forma nesse, tá? Então, pronomes demonstrativos. Agora, explique o emprego desses pronomes em cada manchete. O uso, gente, do pronome demonstrativo, ele é bem interessante. Por quê? O uso ou emprego. Porque ele pode ser utilizado em relação ao tempo, em relação à posição, né, que ele se encontra em relação à pessoa do discurso e também a posição dele dentro do texto. Que na verdade essa posição entre a pessoa do discurso, né, e o interlocutor também está relacionada a uma questão também espacial, né, dessa distância assim. Então observe e explique o emprego desses pronomes nessa manchete. O que vocês podem colocar? Que o pronome neste, ele refere-se ao tempo presente, tá? Ou seja, é um ano que está em andamento, então ele é presente. Enquanto que o pronome nesse, ele foi empregado aqui para se referir a um futuro próximo. Quando ele diz aqui que o Festival de Surf agita Itapuama nesse fim de semana. É um futuro próximo, ainda não aconteceu. Então, gente, é o seguinte. Sempre quando você se referir a alguma coisa que estiver no tempo presente, que fosse se referir a algo que está no tempo presente, você vai usar sempre o este, neste, deste, tá? Suas formas contraídas também. E quando for um futuro próximo, ou então um passado, você vai utilizar o nesse, nessa, nesta ou dessa, tá? Então, olha só, por exemplo, se eu falo que eu estudei nessa semana. É igual se eu falasse, ó, nessa semana que passou. Olha só, fica mais fácil falar nessa semana que passou do que nesta semana que passou. Se eu estou falando que passou, é porque é passado. Então eu tenho que usar o nessa semana. Eu não posso dizer nesta semana, tá? Então é a mesma forma se eu falar nesse sábado haverá aula online. Então nesse sábado é um sábado que está próximo, um futuro próximo, tá? Então é nesse sábado. Eu não posso dizer neste. Agora eu posso dizer que nesta semana haverá aula online. Então, nesta semana é uma semana que está em andamento. Então, é como se estivesse no tempo presente ainda, tá? Vamos então para a quinta questão. Leia a sinopse a seguir. Então, essa daqui, gente, é questão para prova. Tem aqui vários pronomes que eles estão em negrito, né, destacados. E aí a letra A diz o seguinte: classifique os pronomes em destaque na sinopse. Então você tem, vamos pela ordem, tá? Então nós temos todas, que é um pronome definido. Nós temos aquele, que é um pronome demonstrativo. Nós temos o quê? O las, que é um pronome pessoal do caso oblíquo. O suas, que é um pronome possessivo. O que é um pronome interrogativo. E o ele, que é um pronome pessoal do caso reto. Às vezes a gente acha que pronome pessoal é só pronome, só aqueles lá, eu, tu, ele, nós, vós, que são os do caso reto. Mas pronome pessoal, gente, engloba tanto o pronome pessoal do caso oblíquo, do caso oblíquo, do caso reto, e pronomes de tratamento também. São todos pronomes pessoais, porque trata de pessoas, tá? Bem lógico. Vamos então, eles se referem a pessoas. Então, olha só. Letra
B. A quais substantivos se refere os seguintes pronomes da sinopse? Lembrando que pronome é uma daquelas 10 classes gramaticais. E o que acontece? A função do pronome é acompanhar o nome, substituir o nome, porque ele vai sempre se referir a algum nome que foi dito. Quem é esse nome? É o substantivo, que é mais uma classe das 10 classes gramaticais, tá? Então, olha só. Então, aqui, todas têm certeza. Todas está se referindo a quem? A crianças. E o las, que é um pronome também oblíquo, também está se referindo a criança. Esse lá, gente, é uma adaptação do a, pronome oblíquo, que a gente tem o a, os, as, né? O lhe, lhes. O o e o a, ele sofre essas adaptações dependendo da palavrinha que ele se junta quando ele utiliza o hífenzinho, tá? Então, isso daí também tem no livro de vocês, lá na parte que fala sobre artigo, ele está explicando sobre isso. Que eu coloco las, eu utilizo essa forma adaptada quando o verbo terminar em R, por exemplo. Se eu fosse dizer levar, aí eu não vou levar o, é levar-lo, tá? Eu tiro o R e coloco o lo. Então, sobre isso tem lá no assunto, na parte de artigo, tá? Verifiquem. Artigo, gente. De pronome. Pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Porque eu vi o O e já fui falando de artigo. Não é artigo, pronome, tá? Então vamos à página 100, sexta questão. Observe a tirinha abaixo e responda às questões. Amo o Armandinho, ele é um menino muito inteligente. Então olha só, por que Armandinho está usando esses termos para responder a seu pai? Porque observe que ele sempre responde com pronomes de tratamento aqui, ó. Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade. Então, porque provavelmente ele deve ter estudado isso na escola. E aí ele chegou em casa falando sobre isso. Só isso. Letra B. Quais são os pronomes empregados na fala de Armandinho? Então, Vossa Excelência, Vossa Magnificência e Vossa Majestade, tá? Lembrando o seguinte, gente. Os pronomes de tratamento, com exceção do você, do senhor, senhora, ele sempre vem com esse vossa na frente ou com o sua, tá? Vai depender. Porque na verdade o vossa, ele é utilizado quando você está se dirigindo diretamente para a pessoa com quem você está falando. Agora, o sua você vai utilizar quando você está falando daquela pessoa. Você não está falando diretamente com ela, mas você está falando dela, tá? Isso daí também foi feito algumas correções, falamos a respeito disso. Caiu até no simulado de vocês uma questão sobre isso, tá? Então, letra C. Esses pronomes são classificados como pronomes de tratamento. Acho que já até falei. O outro, D. Eu acredito que eu tenha falado com vocês na aula sobre o caso do meritíssimo, tá? Talvez eu tenha me equivocado e falado que ele era um pronome de tratamento, tá, gente? Mas meritíssimo não é pronome de tratamento. Como eu falei, os pronomes de tratamento, com exceção de alguns, como você, senhor, senhora, eles sempre vêm com essa palavrinha no começo, né? O vossa. E aí, o que acontece? O meritíssimo, na verdade, ele é um chamamento, é um vocativo, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar, na verdade, o vocativo para juiz. Agora, se eu for utilizar o pronome de tratamento, vai ser o Vossa Excelência. Então, eu posso dizer assim, meritíssimo, Vossa Excelência, vai ao tribunal hoje. Então, eu estou usando o meritíssimo como um chamamento, tá? Para o meu interlocutor, que é o juiz. E aí eu uso o pronome de tratamento, Vossa Excelência. E vossa, porque eu estou falando diretamente com ele, tá? Então, que isso fique bem claro. Próximo, letra D. Identifique os monossílabos empregados na fala do pai de Armandinho no primeiro quadrinho.
e classifique-os em tônico ou átono. Gente, monossílabo. O que é monossílabo? É aquela palavra que possui uma única sílaba. Lembra que tem os dissílabos, que tem duas, trissílabo, que tem 3 sílabas, polissílabos, que tem mais de 3 sílabas? Monossílabo, assim, mono significa uma só. Então, apenas uma sílaba. Se vocês verem uma palavra que você fez a divisão, tem mais de uma sílaba, se você olhou para a palavra e viu que ela tem mais de uma sílaba, então ela não é um monossílabo, tá? Não é. Simples assim. Então, aqui diz o seguinte, é para identificar e classificar em tônico ou átono. Então, isso é bem importante. Qual a principal diferença entre o tônico e o átono? Primeiro, tem a questão de ser pronunciado com mais ou menos intensidade, com mais intensidade tônico, com menos intensidade átono. Mais forte tônico, fraquinho átono. Só que também tem a questão do sentido, porque os tônicos eles já têm um sentido próprio na própria palavra, tá impregnado na palavra, enquanto que isoladamente, a palavra sozinha ela já está embutido o sentido nela. Por exemplo, pé, mão, você já sabe o que é. Agora, existem monossílabos que, na verdade, eles não têm um sentido impregnado, um sentido próprio, se estiverem isolados. Ele só vai, na verdade, funcionar mais como um termo coesivo dentro do texto, tá? Ligando outras palavras. Então, aqui, gente, você tem o quê? No primeiro quadrinho você tem o foi, que é um monossílabo tônico, porque foi um verbo. Os verbos, quando eles têm apenas uma sílaba, eles já são monossílabos tônicos, eles já têm sentido neles, impregnado dentro, na própria palavra, tá? E nós temos o a. Aí pensa, professora, mas o a não é o artigo? Sim, mas é uma classe de palavras, então o a é artigo. Por mais que ele possa ser uma vogal, né, foneticamente falando, ele, quando a gente trabalha morfologia, que trabalha as classes gramaticais, ele é uma palavra. É tanto que a gente não tem a classe dos artigos, a classe de palavras dos artigos, o, a. Então, ele é uma palavra, tá? Então, só que o a, sozinho, ele não é impregnado de sentido, tá? Eu tô aqui me aguentando porque eu tô com vontade de espirrar. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Letra E de elemento. Então, olha só. Classifique. Então, lá, gente, o foi o monossílabo tônico, tá? Na letra D. E o A é o monossílabo átono, tá? Letra E. Classifique os termos excelente e magnífica de acordo com a posição da sílaba tônica. Gente, de acordo com a posição da sílaba tônica, o que nós vamos ter? Essas palavras elas podem ser denominadas classificadas de oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembrando, oxítona, que minha última sílaba ela é a mais forte. Paroxítona, a penúltima. E proparoxítona, a antepenúltima. Lembrando que toda proparoxítona, ou seja, a antepenúltima, a terceira contada de trás para frente, ela sempre vai ser acentuada. Sempre, sempre, sempre. E olha, quando eu digo sempre na língua portuguesa, é porque é sempre. Porque nem sempre na língua portuguesa a gente pode dizer que algo é sempre. É verdade. É algo bem confuso. Porque depende muito do contexto. Só que nesse caso, é sempre. Pronto. Deixar de tanto sempre, senão vai confundir a cabeça de todo mundo. Mas olha só. Então, gente, excelente. Qual a primeira coisa para vocês fazerem para saber classificar uma palavra de acordo com a tonicidade, ou seja, com a sílaba tônica? Você vai ter que separar as sílabas da palavra. Então, vamos lá. É excelente. Vai ficar como? Excelente, tá? Gente, toda sílaba precisa ter uma vogal. Põe isso na cabecinha também. Toda sílaba tem que ter uma vogal, tá bom? Então, vai ficar excelente. Qual é a mais forte? O len. Então, se eu contar de trás para frente, ela é a minha segunda, a minha penúltima. Então, ela é uma paroxítona, tá? E magnífica, ó. Eu tenho que ter o G, o N e o I, porque lembra que tem que ter uma
tem que ter uma vogal, não vai ficar magnífica, é magnífica, tá? Então, onde é que fica? No ni, tá? Nesse ni, então vai ficar magnífica. Nesse ni, deixa eu ver aqui. Tá. Então, nesse ni, o que acontece? Se eu contar de trás para frente, vai ficar o K, Fi e o Ni. Então, observa o seguinte. É a terceira, contando de trás para frente. É a minha antepenúltima. E olha só que legal, ela tá acentuada. Por quê? Porque ela é uma proparoxítona, tá bom? Então, continuando. Sétima. Complete as frases abaixo usando o termo adequado e responda às questões. Então, vai ficar como? Vai ficar: ontem você pôde, com acento, vencê-lo, mas não é sempre que se pode, sem acento, ter essa garantia. Letra B. Decidiu pôr, com acento, tudo em ordem. Por isso, sem acento, não duvidaram de sua disciplina. Então, observe que em alguns casos existem palavras, né, que você utiliza para fazer a diferenciação entre elas, você acrescenta um acento ou não, tá? Então, olha só, letra A, que vai falar mais embaixo. Vamos lá, letra A. Como foi possível diferenciar o significado dos pares de palavras de cada oração? Então, gente, por meio do acento gráfico, tá? Porque o que acontece? Como a sílaba tônica das palavras é a mesma, é pode, 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 tudo é a mesma. O que acontece? O acento ele vai marcar essa diferença de quê? De sentido. A sílaba tônica ela é a mesma. E o que vai fazer com que mude o sentido, assim, que marque a diferença de sentido, não é que mude o sentido, mas que marque a diferença, é exatamente o uso do sinal, ou melhor, do acento gráfico. Continuando. Letra B. Em qual das orações as palavras têm diferença quanto à pronúncia? Então, na A, tá? Porque, olha só, na A, o pôde com acento, ele é pronunciado com o quê? Fechado, né? Pô, é mais fechado. E no segundo caso, o pôde, no caso o pode, sem acento, ele tem uma pronúncia aberta, ó. Pó, sai pela boca. No outro, pô, ele é nasal, fechado, tá bom? Então, essa é uma das grandes diferenças, tá? Então, o que mais? É isso, eles querem saber a diferença, então tá aí. No que tem acento, esse pô, ele é pronunciado com um som fechado, nasal. E o pode, esse pó, pronunciado com som aberto, uma pronúncia aberta, um som oral que sai pela boca. Tá, gente? Então, é isso. Vamos finalizar aqui essa nossa correção da parte que revisa todo o conteúdo do módulo 8 e até as próximas correções, tá? Encontro vocês lá. Tchau, tchau. Fechando aqui.